Agora a gente fala a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente Donald Trump voltou a criticar Vladimir Putin pelas redes sociais. Quem traz mais detalhes para a gente é o Eliseu Caetano, que está de volta lá nos Estados Unidos. Qual foi a mensagem do Trump desta vez, hein, Eliseu? De ex-melhores amigos de infância, parece que isso não está tão bom assim, né? Parece não, Donato, não está não, viu? Isso de acordo com os principais analistas políticos, não apenas aqui dos Estados Unidos, mas de diversos países do mundo, viu? Ontem já, no final da tarde, início da noite, a gente vivenciou um novo capítulo nessa condução de um cessar-fogo, de uma paz lá no leste europeu, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de 3 anos e que deixou centenas de milhares de mortos e outras centenas de milhares desalojados ou desabrigados em ambos os países. A gente tem acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan, nos últimos dias, um avanço das tropas russas sobre o território ucraniano. E daí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem, indagado por repórteres lá na Casa Branca, na capital Washington, afirmou que o líder do Kremlin, abre aspas, está brincando com fogo, fecha aspas, se referindo aí à recusa do Kremlin de negociar um cessar-fogo com Kiev. Essa declaração veio em meio a esses avanços significativos das tropas russas na região de Sumy, que fica no nordeste da Ucrânia, e também após ataques aéreos considerados entre os mais mortais desde o início da guerra em 2022. Trump, que tem se vangloriado aí por manter relações históricas de maneira cordial com Vladimir Putin, usou inclusive a própria rede social para desabafar. Eu separei um trecho da fala dele, ele disse o seguinte, abre aspas, o que Vladimir Putin não entende é que se não fosse por mim, coisas realmente ruins já teriam acontecido na Rússia. E eu quero dizer, em caixa alta, realmente ruins, ele está brincando com fogo, fecha aspas. Essa publicação, reiterando aquilo que ele já havia dito para os repórteres lá no Salão Oval, veio 2 dias depois de Trump ter chamado Vladimir Putin de louco, algo que a gente também noticiou aqui em primeira mão na programação da Jovem Pan, por ele ter ordenado ataques aéreos em larga escala contra a Ucrânia. E a resposta russa veio através do ex-presidente e atual secretário do Conselho de Segurança, o Dmitry Medvedev, que ironizou Trump na rede social X, viu? Ele disse o seguinte, abre aspas, quanto às palavras de Trump sobre Putin, brincar com fogo e coisas realmente ruins acontecendo na Rússia, só conheço uma coisa realmente ruim, a Terceira Guerra Mundial. E eu espero que Donald Trump entenda isso. Fecha aspas. Apesar dessa troca de farpas, Putin afirmou, após uma ligação de 2 horas com Donald Trump na semana passada, que a Rússia está sim disposta a negociar um memorando sobre um futuro acordo de paz. Segundo ele, isso inclusive pode ser definido com um possível cessar-fogo, mas, no entanto, o Kremlin admitiu que ainda está trabalhando nesse documento e que inclusive nem tem previsão de conclusão. Agora, os analistas aqui nos Estados Unidos já começam a tentar entender esses movimentos, porque enquanto há um avanço de tropas russas em território ucraniano, há toda uma narrativa também acontecendo nas redes sociais. Há uma outra guerra sendo travada, e assim está sendo chamada por aqui, de guerra digital entre as duas maiores potências do mundo, no caso, Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos tentando intermediar, uma vez que Trump prometeu na campanha que interromperia a guerra e que levaria a paz àquela região, e, obviamente, a Rússia, que, de acordo com esses analistas, tem feito essa escalada no campo de batalha, inclusive aumentando essa tensão também através das redes sociais, de maneira muito bem pensada, de maneira estratégica, reforçando, portanto, a percepção de que um acordo de paz, Donato e Soraya, permanece muito, mas muito longe de ser assinado, distante mesmo. E o silêncio de Vladimir Putin frente a esses apelos, não apenas daqui dos Estados Unidos por um cessar-fogo imediato de 30 dias, como foi proposto lá atrás, em janeiro, assim que Donald Trump assumiu esse novo mandato aqui nos Estados Unidos, que, aliás, foi assinado por Estados Unidos, foi assinado pela própria Ucrânia, foi assinado por aliados europeus, é visto e por muitos por aqui, viu, como uma tática para que a Rússia, para que Vladimir Putin ganhe
tempo enquanto avança ali no território ucraniano. De acordo com esses analistas, em linhas gerais, Soraya e Nonato, o objetivo é o seguinte: enquanto acontece uma discussão no campo digital, no campo de batalha lá, no campo terreno lá no leste europeu, a Rússia vai ganhando espaços, vai consolidando esses ganhos territoriais para lá na frente, se caso houver uma negociação por um acordo de cessar-fogo, ou de paz, de fato, a Rússia tenha conseguido angariar para si a maior parte do território que Vladimir Putin deseja ter para ele, ou seja, anexar a Rússia a cidades, território ucraniano. Esse seria o desejo de Vladimir Putin, de acordo com a mídia aqui nos Estados Unidos. A gente vai seguir também acompanhando esse assunto e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando tudo aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos e também no mundo. Eu volto com vocês no estúdio, Soraya, Donato. Eliseu, clima tenso, muito obrigado. A gente vai voltar no tema daqui a pouquinho aqui na programação do Jornal da Manhã.